rapaziada, estamos começando mais um vídeo aqui no DP Channel, mais um giro de notícias, informações, de resenha e debate também, né? Comigo e com meu parceiro sempre, Rodrigo Seixas. Estamos aqui para falar, claro, do Red Bull Bragantino, do Massa Bruta de Bragança Paulista, que encerrou o primeiro turno, né? E tem a 20ª rodada, o início do retorno começando já neste domingo. Mas vamos começar, né, Rodrigo, lembrando que foi a última partida do Bragantino, como rotineiramente a gente acaba fazendo. O Bragantino jogou contra o Fluminense em Volta Redonda, né? E acabou perdendo para o Fluminense por 2-1. Em um jogo que o Bragantino, na maior parte do tempo, eu estive lá em Volta Redonda, né, no Raulino de Oliveira. Aliás, estádio bonito, mas péssimo de estrutura. Não tinha energia no estádio, ficou meia luz, assim, pequena parte dos refletores apenas no segundo tempo estavam acesos. Bizarro até, né? O que aconteceu lá em um jogo de Série A de Campeonato Brasileiro. O VAR não funcionou durante 40 minutos também, né? Por conta dessa queda de energia. E a galera só conseguiu trabalhar, quem conseguiu trabalhar, porque o Sport TV, né, tinha lá um gerador, o Grupo Globo tinha lá um gerador e acabou abastecendo parte do estádio para que os colegas pudessem trabalhar. Bizarro. Mas é isso, o Bragantino perdeu por 2-1. O John Arias e o Germancano fizeram os gols do Fluminense e o Luan Cândido, sempre ele, acabou descontando aí para o Bragantino. Rodrigo, quais as impressões que você teve dessa partida? O Braga jogou bem desfalcado, né? Jogou sem o Léo Ortiz, jogou sem o Cleiton, ainda sem o Alejandro, sem o Johan, vários desfalques, e foi completamente dominado na maior parte do tempo pelo Fluminense. Fala, Diego. Olá, pessoas. Primeiro, falar um pouquinho do estádio, porque eu acho que fica até uma vergonha o Fluminense ter mandado o jogo para lá sem condições de praticamente receber a partida, né? Porque o gramado também estava ruim, né? Aquele final de jogo ali, eu não sei pelo estádio que eu vi pela TV, mas não dava para ver nada, principalmente do lado do gol que o Bragantino estava atacando. Estava muito escuro. Sorte que o jogo foi de dia, né? Porque se o jogo fosse, sei lá, 7 da noite, o jogo ia acabar 0-0, porque ninguém ia achar nada lá na partida, né? Não ia ter jogo, não ia ter jogo. Não ia ter jogo, porque não pode, assim. A gente teve alguns jogos que acabaram luz, né? Se você for lembrar, o Palmeiras e Fortaleza acabou sem luz. Acho que o pessoal aí tá precisando pagar a conta de luz aí, porque não tá dando muito certo não em jogos, mas a parte disso, acho que o Bragantino tentou fazer um jogo diferente. Ele entendeu que hoje o Fluminense está num nível acima dele, e realmente está. O Fluminense hoje tem um dos melhores times do Brasil. E ele tentou ser um time que vai ter menos posse de bola e contra-atacar, igual o Bragantino fez contra o Flamengo. Só que dessa vez eu acho que o Barbieri errou em algumas coisas e o time também não correspondeu, né? Acho que jogar com o Miguel não fazia tanto sentido, acho que seria mais interessante você pegar um meio de campo mais de, entre aspas, pegada, né? Mais marcador ali, para você poder religar o ataque mais rápido. Talvez se ele tivesse o Eric Ramírez, talvez ele tivesse jogado. E na frente também, talvez fosse mais interessante você botar o Elinho e o Arthur pelo centro, para você ter 3 jogadores rápidos, como o Bragantino fez contra o América no segundo tempo, quando o Bragantino teve algumas chances ali, quase marcou o gol também. Então, acho que o Fluminense dominou o jogo do começo ao fim. Acho que até o Barbieri reconheceu isso, né, que o time que deveria ter vencido o jogo pela atuação foi o Fluminense, que no final ali do jogo acho que teve uma desatenção, tomou o gol, e o Bragantino até deu uma pressão ali no final, mas muito mais no volume do que de chances, não criou tantas chances. Mas mostra também como o Bragantino chegou no nível, né? Assim, ele consegue vencer boa parte dos times do Brasil, mas se pegar um Fluminense jogando no nível mais forte dele, aí o Bragantino não consegue. Ainda acho que vai ter que evoluir um pouco mais para poder bater de frente com times nesse nível. É verdade. É um time diferente, né? Esse do Fernando Diniz, tanto é que agora na Copa do Brasil acabou vencendo fora de casa, né? O Fortaleza. É um time bom, bem montado. Eu acho que o Diniz soube usar bem as peças que tinha ali entre jovens jogadores e também os mais experientes, né? E tem jogado muito bem esse time do Diniz, até surpreendendo um pouco, né? Bom, nós vamos falar rapidamente, né, Rodrigo, sobre o caso Renan, porque já é do entendimento também de todos, né? A grande maioria sabe tudo o que acabou acontecendo. Ele se envolveu em um acidente, na verdade ele causou, né, um acidente com uma vítima fatal, o Eliezer Pena, de 38 anos, morador, trabalhador aqui de Bragança Paulista, né, que acabou não resistindo aos ferimentos. E o Renan acabou sendo preso, mas por poucos dias, né, porque o processo ele tem andamento, enquanto isso o Renan ele responde em liberdade, né.
Ele pagou uma fiança também de 240 mil, cerca de 240 mil reais. E eu acho que a grande novidade e, e que acabou repercutindo aí nos últimos dias foi que o Ministério Público de Bragança Paulista acabou destinando, né, e protocolando um pedido para que se destinasse esse valor à família do Eliezer Pena, né? Eu acho que isso é de bem valia, né? Acho algo legal, assim como foi também a vaquinha que torcedores acabaram fazendo também, né? A família, e que o Renan responda, né, Rodrigo? Acho que é isso que a gente torce para que aconteça, que o Renan responda pelo crime que ele acabou cometendo. Também saíram informações aí do Denatran, um relatório do Denatran, de que o Renan teria 7 multas de velocidade no carro que é registrado em seu nome, 3 delas aplicadas de madrugada. Então tem muito a ver com irresponsabilidade também, né? Eu acho que ele deve pagar um pouco por isso. Aquela história no Brasil de que muita gente é irresponsável, né? Até o próprio Barbieri falou que a gente precisa trabalhar para que isso não aconteça mais vezes, né? Porque é um caso que é, de certa forma, rotina no Brasil, né? Pessoas acabarem morrendo de acidente de trânsito, às vezes acidentes de trânsito, pior que muitas vezes podem ser evitados, né? Se as pessoas tomarem mais cuidado na hora de ajeitar bem as coisas, de não arriscar, de se preocupar melhor no seu estado para poder dirigir. Parece que não foi o caso, parece que teve muitas coisas erradas nessa história aí do Renan, que tira uma vida, né, e estraga muito da carreira dele, que até o momento ele era muito promissora, mas mostra também essa queda dele, né? Porque você vê que ele era um cara que jogava Libertadores, era titular do Palmeiras, de repente começa a ser reserva, de repente o Palmeiras não quer mais ele, daí ele vem para o Bragantino, não joga também, vira reserva, então acho que assim, também mostra um pouco como é a cabeça, às vezes, de alguns jogadores que muito jovens acabam perdendo espaço nos times. A gente não entende, às vezes, muito bem o porquê, porque os caras têm qualidade, mas a gente vê que também o cara, às vezes, também não está tão preparado para se concentrar, para ser um jogador profissional. E no pior, aí se fosse, por exemplo, sei lá, só um cara que estraga a carreira, que passa a não jogar mais bem, seria uma coisa. O pior é que ele acabou matando uma pessoa, né? É verdade, e eu até entrevistei, né, nessa última quinta-feira, o promotor de justiça, o Rogério José Piló, como júnior, né, aqui da região, que compete a região, e ele que acabou fazendo o despacho, né, desse pedido, que meio que vai ali como uma indenização antecipada, né, à família do Renan. Eu até questionei ele sobre essa questão da impressão, né, porque eu até entendo, né, que todo o processo, enfim, da justiça, de averiguar tudo certinho, né, demora um pouco, mas a impressão que fica é que a família está sofrendo enquanto o cara está respondendo em liberdade, né? E isso às vezes gera até uma indignação por conta do modo com que a justiça brasileira ela é feita, né? Ela demora um pouco, ela é um pouco tardia, mas que mesmo tardia que seja feita realmente a justiça aí nesse caso do Renan, porque eu fico pensando, viu, Rodrigo? E até meio que num desabafo assim, eu fico pensando se fosse o contrário, tipo, se um trabalhador, se uma pessoa normal assim, né, não acabasse atropelando um jogador de futebol de 20 anos promissor, como você disse. Não sei se ela estaria respondendo em liberdade como o Renan tá. Mas aí é só um ponto de interrogação mesmo, não dá para cravar e nem saber nada, mas tenho minhas dúvidas. Bom, vamos dando andamento aqui, né? E vamos falar de mercado da bola, porque é o momento, né? A galera quer saber muito quem vai, quem vem. E vamos começar falando de jogadores que estão saindo do Bragantino. Começando pelo Everton, primeiramente, né? Que nem está no Bragantino, estava emprestado ao Vasco da Gama. E o Mano Menezes acabou fazendo um pedido para que ele fosse incorporado lá ao elenco, né? E o Bragantino acertou também com o Internacional esse empréstimo até o fim da temporada do lateral direito Everton, ele que estava no Vasco desde o início do ano, até começou jogando, mas perdeu espaço, né? O Everton lá no Vasco também, e até por isso o Vasco não se opôs, né? Com a negociação que foi feita diretamente do Inter com o Bragantino. E aí, Rodrigo, essa foi um pouco inesperada, não foi não, a saída do Everton ao Internacional? Foi, né? Porque você pega um cara que tá na Série B, nem tá jogando tanto, e um clube da Série A que quer contratar ele, né? Contratar não, né? Foi empréstimo, mas quer contar com ele, né? Porque o Everton, para mim, até agora, não é um jogador que mostrou muita qualidade, um super lateral.
A gente lembra ainda muito do lance dele com o Neymar, né? A caneta lá, toda aquela história ali, mas no profissional do Bragantino, se eu não me engano, ele só marcou um gol, que foi aquele jogo contra o Atlético Goianiense ali. Acho que eu lembro, assim, que é uma partida de destaque dele, mas de resto, assim, só partidas comuns, assim, nada de muito excepcional, e tanto que ele nunca nem cogitou assustar o Aderlan para ser um reserva dele ali, nem o primeiro reserva, tanto que até o Raul chegou a jogar de lateral, se você voltar mais lá no passado, até o Raul jogou de lateral direito, e agora o Bragantino com o outro Hurtado, né, com o Andrés Hurtado, nunca não teria chance para ele, tanto que emprestou, e agora, curiosamente, vai jogar no Inter. Vamos ver se o Mano consegue aproveitar ele consegue evoluir. Ele está chegando agora a 23 anos, ele é de 99. O Bragantino ainda tem um tempo de contrato com ele depois, não sei. Vamos ver como é que ele pode jogar agora no Inter. Bom, o Bragantino que já negociou o César Aidar, né, que voltou ao Júnior Barranquilha, o Guilherme, lateral esquerdo também, estava ali entre o 23 e o profissional, foi emprestado ao CRB. Tem alguns jogadores que estão treinando afastados, né, como o próprio Everson e o Leandrinho também devem ser negociados. E tem mais 2 jogadores que podem sair. Eu vou começar pelo Bruno Tubarão, Rodrigo. O Bruno Tubarão, que há um tempo atrás ele já foi especulado no Vasco, também já tinha sido especulado no Cruzeiro, né? E esse interesse do Vasco voltou, né? Rolou um contato entre os clubes, o Bragantino que teve esse negócio recente do Everton também, e o Vasco teria interesse na contratação do Bruno Tubarão, ou por empréstimo ou em definitivo, já que o Tubarão não é um jovem jogador, né? Ele foi muito importante, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro, mas já não é mais um jovem jogador, então talvez o contrato não seja por empréstimo, se bem que o Bragantino também empresta jogadores experientes, foi assim com o Morato recentemente, com o Avaí, né? E aí, Rodrigo, o que você acha? Seria uma boa para o jogador, para o Bragantino, não? O Bragantino trouxe o Cauê, a gente vai falar dele ainda, que é jogador de lado e também de centro, mas eu acho que no final das contas o Tubarão vai acabar jogando pouco. Até dei uma olhada, o último jogo que o Tubarão fez, que ele jogou mais do que 20 minutos, ou seja, jogou uma partida mais tempo, foi contra o Palmeiras em 14 de maio. Então é um jogador que está sendo pouquíssimo utilizado e, não, e provavelmente no Vasco ia jogar mais, né? Curioso como o Vasco tem feito muitos negócios com o Bragantino, né? Tem o Edmar lá, o próprio Morato foi para lá antes de ir para o Avaí, mas não sei, eu acho que para jogar a Série B para o Vasco, acho que seria uma boa peça, sim. Eu acho que seria bom para o Vasco, enxergo o Bruno Tubarão jogando e agregando lá. E acho que seria bom para o jogador também, né? Que não tem sido utilizado aqui há algum tempo já. Ele que teve uma lesão que atrapalhou bastante, inclusive, né? O Bruno Tubarão, ele acabou fraturando os dois. Quando se recuperou de uma fratura em um tornozelo, fraturou o outro, até um pouco também bizarro, estranho, assim. Mas boa sorte, é um cara sensacional, de muita entrega, né, Rodrigo? Eu acho que isso não dá para negar do Bruno Tubarão. Ele sempre se entregou e se doou muito. Ele é aquele ponta que, se precisar, volta até a linha de fundo para marcar o lateral adversário, né? O É, atacante adversário. o Então, Tubarão o é Bruno Tubarão mordedor, acho né? que pode agregar muito aí com o Vasco. O Tubarão é mordedor, né? Ele é aquele cara de garra, muita garra. E é carioca, né? Ele que é natural lá do Rio de Janeiro, então vai estar em casa também. Bom, e tem também a questão do Léo Ortiz, né, Rodrigo, com o futebol turco. Queria que você falasse um pouco sobre isso, já que você está até mais por dentro, né, acompanhou mais de perto também essa proposta que os turcos fizeram aí pelo Bragantino, e não é o Fenerbahçe. Não é. A primeira pessoa que falou disso no Brasil foi o PVC, não sei se ele foi, pelo menos o primeiro que eu vi. Chegou uma proposta do Trabzonspor. Trabzonspor é o atual campeão da Turquia, é um time lá que tem uma certa tradição também, junto com o Fenerbahçe, o Galatasaray, Besiktas também. E a proposta é de 6 milhões de euros, o que o Bragantino considera baixo. O Bragantino considera o Ortiz mais caro que isso, sei lá, entre 8 e 10 milhões de euros. Como o próprio Ortiz falou, o Ortiz deu uma entrevista no Um Assado Para, que é do Duda Garbi, lá um gaúcho que conversa com alguns jogadores, e lá ele falou que ele imagina que ele mesmo é avaliado mais ou menos entre 8 e 10 milhões de euros. Então, acho que a proposta, se o Trabzonspor quiser, teria que ser um pouco maior. Lembrando que o Trabzonspor, por ter ganhado o campeonato turco, né, ele joga a Liga dos Campeões, então teria esse interesse do Ortiz de também jogar uma Liga dos Campeões já na primeira vez que ele pudesse chegar na Europa. Então,
Não sei se ele iria para a Turquia, se seria o principal interesse para ele, apesar de alguns jogadores do Brasil estarem indo para lá, né? Você vê propostas tanto do Fenerbahçe, que agora tem o Jesus, como outros times lá. Alguns brasileiros têm história lá, mas não é um mercado tão comum assim do Brasil. Acho que o cara que mais fez sucesso ali foi o Alex na Turquia, mas de resto não é um destino tão comum. Mas eu acho que ele pode ter ofertas até de outros mercados, até ligas mais fortes também para trazer o Ortiz. Só que assim, acho que tem que ser caro, né? Porque o Ortiz hoje é um jogador muito importante para o Bragantino e fez diferença contra o Fluminense aí, em outros jogos também. Então acho que vender por 6, acho que realmente é pouco. Até porque, se você lembrar, o Corinthians vendeu o jogador deles há pouco tempo por 8 milhões para o mesmo mercado, né? Para a Turquia também, 8 milhões de euros. A informação que a gente tem é que o negócio não avançou pelos valores mesmo, né? Não é o que o Bragantino imaginava. O Bragantino até vê com bons olhos uma possível saída do Léo Ortiz, ele já está com 26 anos, né? E conseguir negociá-lo atualmente por 8 a 10 milhões de euros ali seria um excelente negócio, né? O Bragantino que comprou, como diz o ditado, né? Comprou o Léo Ortiz a preço de banana, né? Do Internacional. Então, são um excelente negócio aí para o Bragantino. Mas é isso, é um jogador que atualmente está na briga ali, né, na seleção brasileira, para jogar a Copa do Mundo. Eu acho que ele pretende, e ele tem mercado, né? Eu acho que tem mercado em outras ligas, em times mais fortes, né? Tudo bem que foi campeão turco, é um time também é forte, mas eu acho que o Léo Ortiz pode ter mais propostas, né? E propostas também mais vantajosas aí ao clube e ao jogador também. Bom, vamos falar agora de contratações, né? E o Bragantino acabou oficializando o Cauê, né, Rodrigo? O que você achou dessa contratação do Cauê, que já foi há uns 2 meses atrás, né? Essa notícia já acabou chegando, nós até falamos um pouco sobre isso em algum dos vídeos aqui do DP Channel. O atleta de 20 anos assina um contrato até junho de 2027 com o Bragantino. Ele jogou pouco pelo profissional do América Mineiro, né? E eu acreditava em um primeiro momento que ele chegaria para começar ali no 23, no time de base, mas pelo modo com que o Bragantino acabou anunciando a contratação, é sim para o profissional que chega ali no ataque. Eu até fui dar uma pesquisada um pouco maior agora que ele realmente chegou, e tem pouca coisa dele, né? Porque é um jogador ainda muito novo e com poucos jogos de profissional. Ele só teve 14 pela América, alguns de Série A, alguns de Série B. E eu tava vendo assim, eu acho que ele é um ponta que também joga pelos dois lados, um pouco mais pela direita, e pelo centro também, algumas vezes como centroavante. Ele é destro. Ele não é aquele ponta que vai receber a bola lá na frente para ele arrancar e correr atrás da bola. Ele é um ponta mais que vira de costas entre as duas linhas do meio de campo, ele recebe de costas e depois disso ele parte para driblar. Um pouco parecido com os outros pontas que o Bragantino tem no elenco. Sei lá, o Elinho é assim, o Arthur é assim, o próprio Sorriso, assim, são jogadores que gostam de receber e depois partir em velocidade. O que eu gostei dele é que ele consegue ser um cara que briga bastante sem bola e tem até uma certa personalidade, né? Ele chegou até a bater pênalti de cavadinha em alguns jogos ali da base, então é um cara que não tem muito esse medo, assim, de quando sai na frente do goleiro, tudo. Tudo bem que jogando na base, né, no profissional, é outro nível, então aí que vem a maior curiosidade, né? Como é que o jogador vai ficar jogando mais partidas de primeira divisão, de profissional, como é que ele vai se encaixar no elenco. E se o Barbieri pensa mais ele pelo lado direito, lembrando que ele é destro, então você teria uma mudança ali um pouco de função, né? Se ele jogasse ali, ele ainda ia disputar com o Arthur. Ou se ele vai jogar do lado esquerdo para ser um ponto de pé invertido ali para disputar com o Sorriso, né? Então eu não sei exatamente onde o Barbieri vai tentar, ou até como centroavante, né? Sendo que você não tem tantos centroavantes assim no elenco, talvez seja uma outra opção de ele jogar por ali também. E sobre quem ainda pode chegar, né, o Bragantino teria interesse na contratação do Fernando Henrique, do Grêmio. Ele que é um meio-campista, atua como segundo volante ou ali como meio-campo, né? Quase foi recentemente para o Cruzeiro, o negócio acabou melando nos finalmente, por conta do próprio presidente, né, do Grêmio, Romildo Bolzan, se não me engano, e ele acabou descartando ali a negociação quando já estava quase tudo certo já, para não fortalecer um rival, enfim, todas aquelas coisas que só acontecem no Grêmio, realmente, né? E o Grêmio tem interesse em negociá-lo, né? E o Bragantino surgiu como principal clube para teria, né, surgido. O Bragantino não confirma, né?
mas teria surgido como principal clube aí para levar o jogador, que já teve também sondagens do Cuiabá, de Juventude e mais recentemente da Chape. Você conhece o futebol do Fernando Henrique, Rodrigo? Conheço, mas bem pouco, assim, também. É mais ou menos isso que você falou, um jogador para jogar ali naquela posição entre volantes. Assim, eu ainda vejo a contratação dele um pouco parecida com a do Cauê, né? Não é um cara, assim, tão bem preparado, assim, com um currículo grande, mas que chega para disputar a posição com outros jogadores ali. Eu nem sei exatamente se ele vai se firmar como primeiro ou segundo volante ali, né? Porque tem muito jogador que na base é uma coisa, chega no profissional acaba virando outra posição, né? Por se adaptar melhor depois, mas assim, não é uma contratação assim que vai mudar muito nesse primeiro momento. Ele chega mais para ser sei lá, um terceiro ou segundo reserva. Tá certo. Agora vamos então com o momento de responder aí os questionamentos, as perguntas, né, que a galera nos manda tanto em nossos Twitter, né, e também lá no nosso Instagram, é DP underline underline 2 underlines channel. Estamos lá e postando todas essas informações, né, que a gente traz aqui no giro e comenta sobre. Diariamente estamos postando também, como as matérias que o Rodrigo faz lá no Correio de Atibaia, também no Esportes News Mundo, também as informações que eu coleto junto com a reportagem lá da 102 FM, a gente acaba lançando no nosso Facebook, do DP Channel, e também no nosso Instagram. Vai lá e dá esse apoio para a gente também nas redes sociais. E também no Twitter de cada um, né? Se puder seguir lá e dar essa força também, a gente fica feliz. Bom, o Lucas Salema no Twitter, ele pergunta qual seria o momento do primeiro turno mais marcante, na opinião de vocês, do Bragantino, né? Para você, Rodrigo, qual é o momento mais marcante? Eu acho que é Bragantino e Flamengo, né? Aquele jogo que o Bragantino voltou a vencer depois de um bom tempo, um jogo que teve vários acontecimentos ali, depois acabou gerando a demissão até do próprio técnico do Flamengo, né? Então, assim, acho que teve muitas coisas naquela noite ali em Bragança Paulista, então acho que esse acabou sendo o jogo mais marcante. Mas teve outros momentos também, mas eu acho que o principal, assim, pelo menos que eu lembro, assim, de primeiro momento, é esse jogo. Bom, o Gabriel Fontes também sempre participa com a gente, um grande abraço aí para o Gabriel. Ele fala que o Transfer Market vai fazer uma atualização de mercado. E qual a aposta de vocês para os jogadores que merecem ser mais valorizados e desvalorizados e quais jogadores merecem ser o mais valioso do Red Bull Bragantino, na opinião da gente? Eu acho que o Arthur, talvez, né, o mais valioso ali do grupo, o Cleiton, bastante valioso, Natan, que recebeu recentemente também, né, uma oferta aí da Roma. E a gente não falou disso no vídeo, né, mas o Bragantino teria recusado em primeiro momento uma oferta da Roma pelo Natan, até porque o Natan tem 21 anos, né, e pode se valorizar ainda mais, é um excelente zagueiro, né, ele é muito forte, inclusive, para a idade dele. Mas e aí, Rodrigo, o que você acha? Então, o Transfer Market é um site interessante para ter bastante informações, tem essa avaliação de jogador, mas é difícil você fazer uma avaliação porque depende de muita coisa, né? Sei lá, o meu jogador é novo, é bom e tudo, tá. Só que se o mercado não tiver precisando de zagueiro, entre aspas, e se o seu jogador bom for um zagueiro, o zagueiro vai ficar mais barato, entre aspas. Então depende muito também da procura, de quantos times têm dinheiro, se o time está, por exemplo, o Bragantino não é o caso, mas vamos dizer que o Bragantino está precisando de dinheiro. Então, os jogadores do clube que está precisando de dinheiro acabam ficando mais baratos, né? Então, acho que tem muitos fatores do que o próprio valorzinho ali que eles botam por quanto vale cada jogador, né? Tem tantas coisas que envolvem, né? Por exemplo, o Cristiano Ronaldo é um jogador que ninguém quer no momento, né? Às vezes criam coisas um pouco estranhas no mercado do futebol, mas assim, se você for ver jogadores que cresceram, que se valorizaram na última temporada para cá do Bragantino, eu acho que são poucos, e sabe por quê? Porque eu acho que não teve nenhum jogador que estava jogando mais ou menos na temporada passada e começou a jogar muito nessa. Acho que é mais ou menos igual, né? Eu acho que quem já estava jogando bem continua jogando bem. Talvez o próprio Nathan talvez seja um pouco mais valorizado que passou a ser titular, mas acho que de resto todo mundo meio que seguiu mesma questão, mesmo panorama ali. No máximo ficaram um ano mais velho do que estava no ano passado, que às vezes para o mercado do futebol é um pouco uma desvalorização, entre aspas, do jogador. Tá certo. Olha, o Franci Clécio, né, Santos, ele pergunta para a gente, em uma entrevista no final do ano passado, o
Escuro disse que iria iniciar as obras no estádio no começo de 23. Essa ainda é a previsão, visto que ele já apresentou o projeto e tudo mais. Realmente, né, ele disse, e essa é ainda a previsão pelo que o clube passa, né, que no meio ou no começo ou no meio de 2023, que ainda depende de algumas questões, como, por exemplo, onde o Bragantino vai jogar durante esse período, né? Até uma informação que começou a rodar aí, inclusive, né, que o Bragantino pode fazer adequações para tentar jogar ainda em Bragança Paulista no estádio municipal. Há essa informação também, né? Mas que ainda é muito embrionária. Mas seria algo interessante, né? Seria uma baita saída aí do Bragantino realmente e adequaria, né, junto com a cidade, a prefeitura, mais um estádio, né, mais um campo aí realmente, até para ter jogos, né? E uma informação que lá atrás, né, a gente acabou já falando um pouco sobre isso, não sei se aqui no DP Channel, não sei se eu falei na rádio, né, uma informação que eu tinha é de que o Bragantino já teria feito esse estudo para levar os jogos da base e também do time feminino para o estádio municipal de Bragança Paulista ou Cícero de Souza Marques, então isso pode acontecer. Mas ainda é um estudo, acho que ainda está nessa fase, né? Não sei se isso já está, se o Bragantino já concluiu o que vai fazer ou não, porque depende de uma série de coisas, até na esfera política, eu acho, né? Mas é isso, Rodrigo, o que você acha aí? O Bragantino seria uma boa jogar no Municipal ou seria mais fácil, talvez, entrar em acordo com algum campo aí do estado de São Paulo ou das cidades aqui da região? Acho que o Bragantino imaginava poder usar o Pacaembu, né? Mas parece que não vai dar, porque o Pacaembu está nessa história ainda de reformar. Inclusive, os caras botaram cadeira do Pacaembu para vender na Tok Stock, sabe? Assim, um negócio muito estranho isso daí. Uma das notícias mais estranhas da semana é essa. E que eu acho um maior absurdo. Mas, enfim. Eu acho que sim, acho que seria uma boa o Braga jogar em Bragança mesmo. Acho que eles vão tentar reformar o estádio, continuar jogando nele, enquanto reforma também, dependendo do que estiver mexendo ali no estádio, dá para jogar, sei lá, vários times do mundo fazem isso, o próprio Real Madrid tem feito isso, reforma uma parte do estádio enquanto joga lá. Mas acho que seria uma boa jogar lá, porque jogar em São Paulo seria ruim e não tem outro lugar, sei lá, em Campinas não vai dar certo para jogar mais no Moisés do Carelli, não vai dar para jogar, sei lá, em Barueri, que é muito longe, então eu acho que seria bom continuar jogando em Bragança. Bom, o Vitor Gabimelo, ele pergunta se o Emi Martinez não jogou nos últimos jogos por opção técnica, se ele pode ser relacionado aí para o jogo de domingo. O Emi Martinez ficou muito tempo sem jogar, né? Então, quando ele se recupera, ainda tem um trabalho que é ali de transição, de readaptação física, de readaptação ao modelo de jogo. Então, é uma calma, né? Ele pode ser relacionado, ele pode jogar, mas eu acho que a opção foi opção técnica, mas por conta desses fatores, né, Rodrigo? Mais opção ritmo, talvez, né? Se você for É. colocar. Mas uma hora ele vai jogar, eu acho que ele ainda tem muito potencial e o Bragantino não vai desistir dele fácil, assim. Ele vai obviamente, tentar muito ainda com ele só está nessa preparação ali, na fase de ritmo. Bom, ele também pergunta, né, se pode chegar mais um gringo no Braga. Olha, a gente não tem essa informação de que o Braga está negociando, né, com algum jogador, mas claro que há. O Braga sempre está olhando aí para o futebol sul-americano, principalmente, né, para o futebol português, onde tem jogadores sul-americanos também. E ele pergunta se o Cauê briga para ser titular. E aí, Rodrigo? Chegar gringo é uma boa, né? Porque daí o cara pode jogar qualquer competição aqui. O Bragantino só tem uma, né? Mas ele pode jogar independentemente de ele estar sendo utilizado ou não no clube dele, né? Porque aqui na Série A, se você pega um cara da Série A e está jogando 7 jogos, você não vai poder usar, então não faz o menor sentido. Então é uma boa opção. Agora o Cauê não acho que chega, não. Ele pode até, sei lá, terminar a temporada como titular, mas ele não chega para ser titular. É um jogador ainda muito novo, ainda muito verde como atleta profissional, né? 14 jogos é muito pouco. E o João Pedro, ainda sobre o Cauê, né, ele pergunta, você já falou um pouco do posicionamento, né, do Cauê, mas ele pergunta se ele pode jogar pela esquerda, que o Arthur não tem reserva, né, mas na ponta esquerda ele acha mais necessário. E aí? Sim. Sim, ele jogou vários jogos na ponta esquerda na base e é uma opção mesmo. Daí ele faria mais quando ele joga na esquerda, ele corta mais para dentro para poder finalizar. Quando ele joga na direita, ele corta mais para a linha de fundo. Mas é uma opção sim. Bom, o Bragantino que
Valeu, rapaziada, né, que participou aí das perguntas, né, que enviou as perguntas tanto no Instagram quanto no Twitter também pra gente. E agora a gente vai tratar do próximo jogo. Próximo jogo, Rodrigo, que eu acho que o Bragantino tem que ganhar para começar bem o turno, é o Juventude em Bragança Paulista neste domingo, né, às 19 horas, e conta com voltas importantes do Cleiton e do capitão Léo Ortiz. Ainda assim, o Alejandro, né, que segue se recuperando. A novidade nesses últimos treinamentos, né, fora o Cauê, também foi a volta do Johan, né, a fazer alguns trabalhos ali. Ele que acabou se recuperando em um primeiro momento, né, ele acabou tendo que fazer cirurgia porque fraturou duas partes da mão. É um lance ali com o William Potker da Avaí, um lance nada a ver, inclusive, né, um lance bem estranho, mas ele acabou tendo essa fratura na mão, né, em duas partes dela. E agora volta, tem a questão também de confiança, né, porque bate a mão, o cara fez uma cirurgia, deve dar um medo ali, né, eu acho, mas não acho que ele vai ser relacionado. Acho que ele ainda vai passar por um processo ali de treinamento. A relação sai ainda nesse sábado. Então, é isso, Rodrigo. O que você acha desse Bragantino aí que ganha alguns reforços aí, os jogadores que voltam de suspensão? Reforços importantes num jogo em que o Bragantino precisa ganhar. O Bragantino, eu estava até olhando a tabela, acho que da metade de baixo da tabela, né, do 11º ao 20º, acho que o Bragantino só perdeu do Botafogo, que é o 11º. Ele ganhou do Ceará, ganhou do Curitiba, tem o Goiás, América, Avaí, Cuiabá, Atlético Goianiense, Juventude e Fortaleza. Ganhou a maioria desses jogos, então o Bragantino está indo bem com os times da metade de baixo da tabela. O Juventude é um deles, que provavelmente vai jogar fechado, buscando contra-ataques. Vai ser um jogo que tem esse perigo aí, mas acho que o Bragantino é favorito e tem a chance de ganhar o terceiro jogo em 4, né? Sendo que tinha uma sequência de 3 vitórias, perdeu do Fluminense, pode ganhar o terceiro jogo em 4 partidas. Tá certo. Bom, rapaziada, antes até da gente encerrar aqui, agradecer aos nossos parceiros, né? RV, Sistema de Seguranças, sempre fortalecendo. Oregon Estacionamentos também, fortalecendo sempre. Um abraço para o Rodrigo. Um abraço também para o meu amigo Marcos Maia, torcedor do Santos e do Braga também, né? Ele é alvinegro pra caramba, né? Sempre está no estágio na BFCD ou na Vila Belmiro. Ele que é professor da FATEC, Bragança Paulista, né? Que oferece vários cursos gratuitos, inclusive, né? Oportunidades de cursos profissionalizantes e também de idioma para você que é de Bragança, para você que quer ingressar no mercado do trabalho e ter mais qualificação. A FATEC é uma baita opção realmente, né? Parabéns, inclusive, a eles pelo trabalho. E agradecer também aqui ao meu parceiro Carlinhos, que também fortalece a gente lá da Farma Souza. Saudade do amigo, inclusive, viu, Carlinhos? Bom, rapaziada, é isso, Rodrigão. Valeu. Domingo estaremos lá no estádio na BF para acompanhar esse Braga. É isso, mais um jogo, virando o turno aí. Agora vai ser mais rapidinho, né? A gente, até o começo de novembro aí, já acabou o campeonato, então mais ou menos uns 4 meses aí de jogos. Tá certo. Valeu, rapaziada. É isso. Ficamos por aqui. Até mais.